Alô? Tentando. Então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer esses corajosos que estão aqui, né, mesmo com tantas ameaças, né? E eu estava pensando que lá fora aquela chuva, mas aqui dentro, essa corrida colorida aqui nas paredes, eu estou pensando assim, que coisa gostosa estar aqui nesse, né, nesse ambiente assim, tão acolhedor.
Então, hoje nós temos uma grata satisfação de estar recebendo um trabalho muito lindo, que eu sei que vai nos deixar, né, uma tarde muito prazerosa. Eu, antes de mais nada, sou Luísa Riso, sou diretora científica, né? E então eu vou só apresentar quem vai coordenar a nossa mesa, que é a Ivanovska Martini, que é psicanalista e docente do IT. Então ela vai apresentar a nossa mesa, tá? E antes disso, só queria convidar vocês que do dia 28 de novembro, às 17 horas, nós vamos ter a autora do livro Paixão e a Loucura nos Limites da Clínica Psicanalítica, que é a Berta Azevedo, que já esteve aqui no IT esse ano. E ela vai estar aqui para lançar o livro e para um bate-papo com todos, então eu estou convidando todos vocês. Tá? Então, passo a palavra agora para a Iva e uma boa tarde para todos nós. Boa tarde. É um prazer receber as colegas para apresentar esse trabalho que se chama Coreto Paredes Provisórias. Lindo trabalho que nós vamos apresentar e eu vou apresentá-los. Então, hoje é a última sexta científica do ITPOA, em que nós encerramos, não é, com essa atividade do núcleo de bebês, cujo que tem alguns braços, um deles é a formação Raízes do Afeto, e que nós temos prazer em nos apresentar aqui hoje para vocês. Então, a Adriana Coque dos Santos, que é psicopedagoga, especialista na teoria e técnica de intervenção da relação pais-bebês do ITPOA. Esse é o nome do antigo, né, da nossa formação, que agora é Raiz do Afeto. É das antigas, né? É psicanalista em formação do Instituto Brasileiro de Psicanálise, Unicoridiana de São Paulo, e a Gabriela Dalforno Martins, que é psicóloga, doutora em psicologia, consultora na área da primeira infância e formação no curso Raiz do Afeto. E a Manuelita Dotti, que é licenciada em psicomotricidade pela Universidade Católica do Uruguai, com formação no Instituto Emmy Wickler, e especialista em teoria e técnica da intervenção, na verdade, no curso de Raiz do Afeto, é o nosso nome hoje. Então, vocês a palavra para... Começa com a Adriane, não é? E mais assim, esse curso, não é um curso multidisciplinar, em que por diferentes teses, por várias teorias, nós estudamos os inícios, está voltado para estudar os inícios. E é também oferecido para profissionais de várias áreas. E hoje a mesa vai ser composta pela Adriana, que é uma psicopedagoga, pela Manuelita, que é uma psicomotricista, e pela Gabi, que é uma psicóloga. Ou seja, nós nos apresentamos aqui na raiz do nosso curso. Obrigada, Anitta. Boa tarde a todos. Então, no primeiro momento, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo apresentar esse trabalho que, para nós, tem um carinho muito especial, assim, e nós aprendemos todos os dias, pode ter certeza, todos os dias é uma aprendizagem atrás da outra, né? Então, essa característica que às vezes as pessoas perguntam, mas como, né, uma psicomotricista, uma psicopedagoga, uma psicóloga, como é que acontece esse trabalho, né? Então, cada uma de nós, vocês vão ver os casos que a gente vai apresentar depois, como aparecem as nossas especificidades em cada um dos casos. Mas nós temos coisas que nos aproximam. E, principalmente, é a questão dos inícios, do cuidado, da escuta empática, né? Dos inícios que nós recebemos aqui no curso, que mudou de nome, mas mudou de nome para uma adequação, mas a qualidade e o valor do curso, ele continua sempre melhorando, né? Então, nós partimos das nossas áreas, com áreas bem distintas. O nosso grande objetivo é, tentamos até
digamos assim, mostrar para vocês através do marca-páginas que vocês estão recebendo, e também desse trabalho artesanal feito aqui, que coloca que as nossas, realmente, assim, as nossas flores, elas são graças às nossas raízes. Então, o que nós fizemos, o que a gente vai tenta construir o corpo do trabalho do abrigo, ele está com essa base. A nossa base é o curso Raízes Orféus, que está florescendo, né? Então, agora a Gabi vai apresentar um pouco para vocês o histórico, e vocês verem que ele foi ampliando, né? Então, as flores, graças a essas raízes firmes, fortes, está dando muito fruto, muita flor nesse trabalho. Então, gente, eu vou muito brevemente só trazer um histórico desse percurso, porque em seguida nós vamos apresentar 3 casos, precisa de tempo para os casos. Para vocês entenderem como ele foi se constituindo, porque é um trabalho que eu acho que nunca vai chegar, não vai estar pronto, ele está sempre se constituindo pela natureza dele, seja pelo que as crianças nos trazem, né, todos os dias de demandas, mas também pelo contexto em que ele está situado, que é uma instituição de acolhimento. E essas instituições, por vários motivos, elas têm uma dinamicidade muito grande e nos convocam para muita resiliência e adaptação constante para que a gente possa permanecer. Eu acho que essa é uma marca que se vê em todos os casos. Então, a gente chega na instituição em fevereiro de 2023, inicialmente eu e a Manu, e nós só chegamos nesse local porque, então, uma pessoa que trabalha com filantropia já fazia, né, já apoiava essa instituição há muitos anos, mas apoiava com materiais, serviços não, com insumos, materiais, enfim. E ele tinha um desejo de oferecer algum serviço, né, que pudesse ter como principal resultado a promoção do desenvolvimento daquelas crianças, né. Ele é um leigo, mas ele tinha isso dentro dele. E ele encontra, então, né, nos encontra através do site, da Zelo Consultoria, a qual a gente atua, e a gente começa a conversar, e ele nos fala, então, dessa instituição, e ele nos traz a proposta de a gente fazer um trabalho inicialmente com os adultos dessa instituição, no sentido de capacitá-los, treiná-los, para um trabalho mais sensível com as crianças na primeira infância, né? Ele ainda tem esse foco especial no 0 a 6. E assim a gente inicia acolhendo essa ideia dele, e nós trabalhamos então em 2023 com nesse formato de formação dos educadores, eu e Manu. Tá? Bom, depois de um tempo a gente viu que esse trabalho ele era muito frágil, porque, enfim, existiam ali muitas camadas anteriores à formação mais técnica, vamos dizer assim. E a gente propõe, então, em fevereiro de 2024, um ano depois, a fazer uma aula um pouquinho mais próximo do cotidiano das crianças e dos adultos. Então, a gente começa a fazer observações no cotidiano e supervisão dos educadores. Ainda é uma Manu. Isso nos permitiu, claro, um outro olhar para a instituição, mas nos colocou diretamente na relação com essas crianças. E, de forma muito espontânea, né, as crianças também foram nos dizendo que queriam um outro olhar. Né, e que mesmo que a gente investisse naqueles adultos ali, elas demandavam algo mais urgente, que aqueles adultos não podiam dar de forma tão imediata, por vários motivos que a gente não vai entrar aqui. Junto disso, nesse período, vocês lembram, no primeiro semestre de 2024, nós tivemos as enchentes. E essa instituição fica localizada no município e foi duramente afetada. Tanto os adultos dessa instituição foram duramente afetados, quanto crianças que até então não estavam lá, chegaram lá nesse período, porque a sua plantão familiar ficou mais frágil ainda com a enchente, e elas então foram retiradas da sua família. Foi um período muito difícil, que a gente teve que sustentar isso, e de alguma forma a gente consolidou o nosso lugar ali de alguém que apoia, suporta, né, e olha para todo mundo, para adultos e crianças. Bom, então, chegando em agosto de 2024, com muitas dificuldades de sustentar o trabalho, por conta também das fragilidades institucionais,
o financiador do trabalho cogita que a gente encerre. E aí eu já vou ficar emocionada. E aí eu e a Manu, a gente diz, não dá, não temos como ir embora. Como que a gente vai embora agora? A gente entende essa posição dele, mas a gente resolve, então, dar uma guinada muito grande e a gente propõe, então, para ele, não, então nós vamos trabalhar diretamente com as crianças. Porque aí as coisas institucionais vão ficar mais... a gente não vai ter tanta interferência institucional se a gente consegue delimitar um setting mais claro da nossa relação com as crianças. E aí a gente cria esse projeto de grupos terapêuticos, tá? Começamos atendendo duplas ou trios, porque são muitas crianças, a gente queria poder dar uma olhada para todas. Mas logo isso vai se reconfigurando, porque as crianças dizem, não, a gente não quer grupo, a gente precisa de uma olhada individual. E aí hoje a gente atende ainda algumas duplas, mas a maioria são atendimentos individuais. Mas eles entendem como um grupo. Eu e a Manu, nós atendemos juntos, sempre. Então, para eles é um grupo, né? Porque pelo menos a gente tem 3. Então, eles chamam de grupo Zelo. Eles deram esse nome e tal, vocês veem os desenhos eles trazem. Bom, aí, né, nós começamos a perceber que se somos um grupo, a gente precisava de mais. E aí, então, em fevereiro de 2025, a Manu começa a me contar que tem uma pessoa do IT, que ela está trabalhando junto, que tem um olhar, né, para sessões de aprendizagem muito especial, e são crianças que apresentam muitas necessidades, as questões da aprendizagem e da aprendizagem escolar, sempre nos ficaram assim. Então, convidamos a Adri, que resolveu acolher, porque a Adri já conhecia a dinâmica do trabalho, sabia dos desafios, né? E a Adri acolhe e começa a atender, então, algumas crianças também no formato individual. Eu coloquei ali para não esquecer que foi bem nesse período a Adri chega, num período que a instituição resolveu fazer uma reforma de uma hora para outra, tá? E a gente não tinha de atender. E o financiador que comprou o projeto coloca um container no meio do pátio e a gente atende dentro do container. E não foi algo só, uma mudança física. Vocês vão ver que reverberam os casos de uma forma impressionante. Depois, então, ainda agora, em junho de 2025, a gente segue o trabalho. E aí também vem com o financiador a ideia da gente ampliar a equipe e trazer recreacionistas. Porque ele sempre entende que, bom, quando vocês estão lá, tá ótimo, mas e no resto do tempo, quem é que está olhando para essas crianças? Então, hoje a gente tem uma equipe de uma pedagoga responsável pelas recreacionistas e mais 4 recreacionistas que estão fazendo um trabalho focado no brincar, né? Dando qualidade para o brincar cotidiano das crianças. E o último ponto que eu quero trazer é que agora, em outubro de 2025, a instituição que a gente chega, ela fecha as portas, tá? Por muitos motivos. E essas crianças todas são removidas para uma outra instituição, mantida por uma outra fundação, e a gente vai atrás dessas crianças. Né? Chegamos, então, a conversar com a Genisa, do município, apresentando o seu trabalho, dissemos a gente não vai abrir mão desse trabalho. E hoje a gente está, então, junto com as crianças, nos adaptando nesse novo espaço. Isso também está reverberando para os casos. É isso, né? O percurso. Tá. Oi? Isso, voltou a dizer que ainda é a nossa supervisora. E a gente faz supervisão, o trio faz supervisão ainda juntos, tá? Que é muito importante para nos ajudar a sustentar tudo isso. Enfim. Bom, agora, então, a gente vai apresentar 3 casos. E aí, então, no final, a gente vai conversar. Vamos começar, então, com o caso da Bruna. Isso. Que eu chamei aqui de o desabrochar de uma existência. Primeira história, bem breve. Bruna nasceu em 2021 e, com apenas 13 dias de vida, foi encaminhada da maternidade diretamente para a instituição de acolhimento. Tendo em vista que a mãe, que encontrava-se em situação de dependência química, já não possuía a guarda do irmão mais velho, o qual encontrava-se também acolhido nessa mesma instituição. Ambos seguem na instituição até hoje. A Bruna tem 4 anos e o irmão 5. E o irmão possui quadro de síndrome de Down. Apesar de toda essa situação, apenas neste ano de 2025 foi decretada a destituição do poder familiar, abrindo o caminho para a adoção das crianças.
Até então, mesmo, né, a mãe não podendo estar com eles, a mãe e a avó faziam visitas, mas de forma irregular e pouco frequente à instituição. A mãe comparecia por vezes sob efeito das drogas e ela tinha uma relação bem mais próxima com o irmão mais velho, demonstrando um pouco vínculo com a Bruna. E o suposto pai de Bruna, ele, na época, logo que ela nasceu, recusou-se a realizar o teste de DNA, alegando não querer arcar com a pensão alimentícia. E nunca estabeleceu vínculo afetivo com a criança. Eu organizei o caso em 4 momentos, tá? Cronológicos, mas que tiveram a ver com a evolução no processo. Tá? O primeiro momento eu chamei de o enigma do desenvolvimento, entre a imitação e a ausência de simbolização. Bruna tinha 3 anos quando começou a participar dos atendimentos. Desde os primeiros encontros, chamava a atenção a alegria com que chegava a sala, sorridente, curiosa e ansiosa por explorar o ambiente dos materiais. Sua presença vibrante, contudo, contrastava com o modo restrito e fragmentado de brincar. Em suas brincadeiras iniciais, observava-se uma tendência à acumulação de objetos. Ela juntava utensílios, bonecas, panos, mas parecia mais interessada em possuir e controlar os materiais do que em construir, de fato, uma narrativa lúdica. O brincar surgia como uma sequência de ações imitativas, pouco elaboradas, com repetições sucessivas e escassa criação simbólica. Ela mostrava também grande dificuldade em lidar com frustrações. Diante de qualquer não, ou de pequenas regras, reagia de modo desafiador e opositor, testando os limites da relação. Compreendemos, na época, tais manifestações como mecanismos defensivos. Tentativas de controlar o ambiente e, assim, suportar uma realidade marcada por descontinuidades e ausências de referência. Seu comportamento desafiador, mais do que expressão de rebeldia, parecia uma forma de interrogar a capacidade do outro de permanecer. Outro aspecto relevante dizia respeito à linguagem, que se mostrava restrita e marcada por dificuldades fonológicas. Os atendimentos fonoaudiológicos foram considerados prioritários, uma vez que as falhas na expressão verbal pareciam acentuar o empobrecimento simbólico e o desinteresse pelas narrativas e histórias compartilhadas. Diante dessas vivências, chegamos a cogitar o possível atraso cognitivo, o que nos levou a realizar uma visita à escola de Bruna, com o intuito de dialogar com a professora e com a gestão sobre as dificuldades observadas. Foi significativo constatar que a professora percebia aspectos semelhantes do contexto escolar, especialmente no que se referia à imaturidade do brincar e às dificuldades de simbolização. Em parceria, nós discutimos estratégias de apoio e incentivamos a professora a oferecer rituais e formas singulares de vínculo com Bruna, de modo a favorecer uma relação mais pessoal e contínua. Com o tempo, observamos uma transformação sutil, porém importante em Bruna. Ela passou a se mostrar mais expressiva, afetiva e participativa. O vínculo com as terapeutas se fortaleceu e a menina começou a manifestar maior prazer em participar dos atendimentos, mesmo que ainda de modo disperso e intermitente. Apesar dos avanços relacionais, o campo do brincar permanecia como um desafio central. Bruna transitava de uma brincadeira a outra sem se aprofundar em nenhuma. Pipocava entre ideias, sem conseguir sustentar uma sequência narrativa ou simbólica. Sua energia intensa e agitação corporal se combinavam com uma fuga da interioridade lúdica, como se a excitação externa funcionasse como defesa contra a vivência de experiências mais profundas. Foi nesse ponto do processo que começamos a nos dar conta da nossa dificuldade de estar com o Bruno. Havia algo em sua presença que nos desorganizava afetivamente. A sensação de enfado e irritação, que por vezes se misturava a uma certa repulsa estética, a percepção de que havia nela algo feio, difícil de gostar, nos colocava diante de um campo contratransferencial denso. Aos poucos compreendemos que esse mal-estar não era fortuito. Bruna encarnava em nós o mesmo desamparo que experimentava. O que emergia, portanto, era a possibilidade de reparar simbolicamente com a história de não acolhimento e descontinuidade nos cuidados iniciais, desde que nós pudéssemos suportar permanecer. Fomos percebendo que o desafio central com Bruna não era o de estimular habilidades cognitivas, mas, sobretudo, de sustentar a emergência do símbolo. Sua inteligência, até então submersa sobre comportamentos desorganizados e irritação, parecia estar à espera de um olhar que reconhecesse sua potência. O brincar de sua precariedade anunciava o início de um movimento de construção subjetiva, ainda frágil,
mas já presente em forma de música. Então, agora, o período 2, o surgimento do brincar simbólico, quando a Cuca matou o bebê. Ao retomarmos os atendimentos no início de 2025, Bruna nos surpreendeu. Logo nos primeiros encontros, tornou-se evidente uma mudança qualitativa na relação que ela estabelecia conosco. Se no ano anterior o vínculo havia sido atravessado por mecanismos de defesa, controle, oposição, certo encantamento superficial, agora emergia outro tipo de presença, uma entrega mais confiante e verdadeira. Bruna parecia, enfim, acreditar que nós poderíamos permanecer. Sua experiência anterior com o mundo fora marcada por presenças instáveis, substituições constantes e afetos precários. O simples fato de reencontrar as mesmas terapeutas no mesmo espaço, com o mesmo acolhimento, configurava para ela uma experiência inédita de continuidade. O bebê não existe sozinho, ele existe em relação com um ambiente sustentador. E é a continuidade desse ambiente que permite ao bebê começar a existir como uma unidade, né, conforme o Nicola nos diz. Essa sustentação no tempo começou a produzir efeitos visíveis. A menina se mostrava mais tranquila, mais curiosa e, sobretudo, mais aberta à relação. Havia agora lampejos de prazer compartilhado, de humor genuíno e de reconhecimento mútuo. O brincar foi ganhando corpo e narrativa. Bruna começou a enunciar pequenas histórias, ainda fragmentadas, mas já dotadas de enredo e personagens. Foi nesse contexto que surgiu o episódio da Cuca, figura mítica do folclore brasileiro, tradicionalmente associada ao medo e à punição, que se tornaria central em sua trajetória simbólica. Em uma das sessões, Bruna iniciou uma cena em que a Cuca aparecia e matava o bebê. A narrativa dela, repetida em contextos e encontros sucessivos, trazia uma carga dramática e intensa. A Cuca era descrita como uma entidade que perseguia, castigava e destruía, mas, paradoxalmente, também despertava fascínio. O bebê, por sua vez, era sempre abandonado, maltratado e, ao final, aniquilado. Para isso, Bruna utilizava recursos fictícios cruéis. Nos jogava água quente, cocô, nos matava com armas diversas, como vocês podem ver nas imagens. A repetição insistente dessa história nos fez perceber que Bruna havia encontrado uma forma simbólica de narrar sua experiência de abandono. Pela primeira vez, ela conseguia projetar no campo lúdico aquilo que antes se expressava apenas por comportamentos desorganizados e desafiadores. A Cuca condensava o medo e a violência vividos, enquanto o bebê representava sua parte mais vulnerável e ferida. Havia ali uma tentativa de reorganização psíquica. A menina parecia buscar, através da repetição, reescrever a experiência da perda em um registro simbólico sobre o qual pudesse exercer algum domínio. As imagens evocadas por Bruna, o medo, a perseguição, a destruição, exigiam de nós uma escuta profunda e uma sustentação ética da cena. Era preciso não fugir da violência do conteúdo, mas também não aprisioná-la na literalidade. Reconhecer o terror e, ao mesmo tempo, preservá-lo como jogo. Sua história mostrava que o surgimento do símbolo não é apenas uma conquista cognitiva, mas, sobretudo, uma conquista de confiança. A confiança de que é possível criar sem ser destruído, imaginar sem se perder, contar sem ser silenciado. Então, o período 3, agora, é o florescimento simbólico e o nascimento do concernimento. Após as sessões em que a narrativa da Cuca foi o centro da expressão de Bruna, nos chamou a atenção que ela passou a se aproximar de uma outra forma dos materiais disponíveis na sala e a se permitir experimentar o prazer nas suas produções. Durante uma sessão, Bruna, inspirada pelo colega João, sua dupla nos atendimentos, decidiu fazer pulseiras de miçangas. O registro desse dia ficou marcado pela nossa emoção. Esse é um dos nossos registros. Ela estava bonita, bem vestida, cabelo brilhante, sem brinco. Parecia uma menininha, e não mais um vestido. Fico com a sensação de umas semanas anteriores em que pude vivenciar compulsivamente a morte do bebê protagonizada pela Cuca, lhe possibilitaram agora retomar a sua fase esperada de desenvolvimento. Esse momento foi vivido como um verdadeiro rito de passagem. A menina que antes ensinava destruição e perda, agora criava algo belo, minucioso e duradouro. O ato de enfiar miçangas, de escolher cores, de amarrar fios, tudo isso condensava uma experiência simbólica de reconstrução. Era como se, ao confeccionar a pulseira, Bruna também costurasse pedaços de si mesma, reorganizando a sua história interna.
Além disso, as sessões de pintura revelaram um novo modo de estar no mundo, concentrada, cuidadosa e delicada. Bruna parecia saborear cada traço, cada sabor, cada movimento de suas mãos. Observamos a emergência de uma sensibilidade estética afetiva que eles estava encapsulada. Nessa fase, a água também passou a ocupar um lugar simbólico central. Ao explorar utensílios de cozinha, Bruna sugeriu que pudéssemos brincar com água, algo que meses antes seria impensável, então é isso de organização. Colocamos uma bacia no centro da sala e ela se dedicou longamente àquela exploração, com gestos calmos e precisos. Pediu que ficássemos por perto, mas sem interferir. Fica olhando, vai um pouquinho mais para trás. Essas palavras simples revelaram uma profunda transformação. Bruna já não nos convocava a controlar, mas a testemunhar sua criação. Queria ser olhada, não para ser contida, mas para ser admirada. Nascia ali o desejo de ser vista como alguém que cria. Podemos pensar a partir disso sobre o papel do espelho, no desenvolvimento da criança, e mais especificamente do rosto da mãe como o primeiro espelho. Certamente essa foi uma vivência importante, se não inédita, vivida por Bruna na relação com as terapeutas. Nesses momentos, ela nos mobilizava com uma ternura antes impensável. Se no início sua presença nos era difícil de suportar, agora ela nos despertava o desejo de cuidar. A transformação afetiva que provocava em nós era também expressão de sua revertização interna. Ao permitir que a doçura emergisse, Bruna pareceu humanizar não apenas a si mesma, mas também o vínculo que nos unia. Foi então que começamos a perceber algo novo e profundamente tocante, um cuidado em relação a nós. Quando derrubava algo, pedia desculpas. Quando recebia ajuda, agradecia com espontaneidade. Quando percebia que havia falado alto demais, sorria constrangida e tentava reparar. Esses gestos aparentemente simples anunciavam talvez o início de um processo de preocupação com o outro, que o Winnicott descreve como nascimento do concernimento. Na sequência, durante uma sessão em abril, enquanto pintava com tons lilás e rosa, ela disse: "Ó, é meu nome." E logo completou: "É a minha mãe, ela tem um colar rosa." Em outra ocasião, afirmou: "Estou fazendo a minha mãe." Não, um bicho-papão. Não, um avião. Essas falas revelavam um movimento de oscilação simbólica entre a figura materna e os elementos ameaçadores. O bicho-papão, o avião que leva embora, indicando um processo ativo de elaboração das perdas e dos vínculos. Com o avançar dos meses, o tema da família começou a aparecer com maior frequência. Bruna falava mais sobre a mãe, agora em tom afetivo, sem a carga persecutória anterior. Estava prestes a ter sua guarda destituída e a ser encaminhada à adoção, e parecia viver inconscientemente uma reparação simbólica do laço materno. Em setembro, no último atendimento realizado na instituição em que ela foi criada, rabiscou em um diário e sussurrou à terapeuta: "Eu te amo, minha mãe." Pouco antes, havia dito que a mãe viria buscar. Era como se, diante da iminência de uma nova separação, Bruna pudesse criar, pelo brincar e pela escrita espontânea, uma versão possível de reencontro. Ainda no último atendimento, antes da transferência para outra instituição, Bruna levou pedaços de papelão. Começou enrolando uma pequena mesa e depois colando fita crepe em uma parede. No início, nada parecia ter forma. Apenas ao final, a figura construída se revelou uma pessoa. A terapeuta que a acompanhava com presença silenciosa relatou ter sentido cansaço durante todo o processo, mesmo permanecendo quase como coadjuvante. Essa exaustão parecia dizer algo. Assistir ao nascimento de um sujeito e também testemunhar um trabalho simbólico. Árduo, repetitivo, cheio de pausas e retomadas. Para fechar, o retorno do caos e a necessidade de destruir. A mudança para a nova instituição, em outubro de 2025, inaugurou uma nova etapa na trajetória de Bruna, marcada por um movimento regressivo que parecia ecoar o desamparo e a desorganização do ambiente. A menina, que vinha experimentando um período de expansão simbólica e confiança, foi novamente lançada em um contexto desconhecido, com novos adultos, novas regras e espaços ainda sem história. Logo no primeiro dia, ao me ver, perguntou com estranhamento: "Mas você nos atendia lá na outra instituição. Como você sabe meu nome? E como sabe o nome dele?" apontando para o João. Sua expressão era de confusão genuína. Precisei explicar com calma que continuaríamos os atendimentos naquele novo lugar, da mesma forma que antes. Esse diálogo condensava o que estava em jogo. A ruptura na continuidade da experiência. Bruna precisava confirmar se eu era de fato a mesma terapeuta e se aquele encontro ainda fazia parte da mesma história. O espaço havia mudado e com ele a segurança simbólica que sustentava sua confiança no vinho.
Nas semanas seguintes, a regressão se manifestou com clareza. Bruna voltou a se mostrar desafiadora e provocadora, testando o ambiente em nossas reações, como nos velhos tempos, quando ainda buscava verificar se suportaríamos sua presença. Se antes havíamos testemunhado o nascimento do símbolo, aqui nos cabia sustentar o colapso temporário dessa simbolização. O brincar voltava a ser ação, descarga, corpo, mas agora diferente do início. Havia em nós um olhar capaz de suportar e compreender. O mesmo gesto de destruição que antes nos despertava raiva e repulsa, passou a ser reconhecido como linguagem como tentativa de dramatização. O desafio nesse momento é sustentar a espera. O brincar caótico de Bruna talvez anuncie uma nova travessia, uma fase em que ela precisará mais uma vez destruir para poder criar. O papel da clínica, então, permanece o mesmo desde o início, estar com ela entre o que desaba e o que floresce, entre o que se rompe e o que insiste em nascer. É isso. Obrigada, Berg. Sem palavras, né? Que encontro. Isso tudo numa instituição extremamente precária, uma menina que foi retirada da mãe e mandada para uma instituição. Que poder ela tem. Para vocês terem uma ideia, né, do que é o trabalho lá. E do quanto que a gente se apaixona por esse trabalho também deu para perceber, né? Então, eu vou ler para vocês, é um desafio para mim, porque eu sou professora de formação e é muito, então, eu vou levantar as palavras. Se eu não fizer isso, eu falo demais. Então, eu vou me puxar aqui, vou ler o que ele escreveu. Então, eu vou trazer para vocês o caso do Samuel, que eu chamei Samuel, aprendizagem e holding em contexto de acolhimento. Samuel é o mais novo de 3 irmãos, nascido em fevereiro de 2015. Quando iniciei seu acompanhamento psicopedagógico, ele tinha 9 anos e já havia passado por experiências muito desafiadoras. Entrou para o acolhimento em 2023 devido a uma situação de negligência grave, com forte suspeita de abuso sexual materno. Sua mãe é alcoolista e o pai era ausente desde seu nascimento. No início do acompanhamento, Samuel apresentava um padrão intenso de agitação e grande dificuldade de autorregulação. Episódios frequentes de descontrole emocional, resistência às normas e limites, tentativas de fuga e provocações que indicavam tanto fragilidade na regulação emocional, quanto a necessidade de estratégias de cuidado que oferecessem segurança e previsibilidade. Ele fazia uso de 3 medicações, revelando histórico de manejo medicamentoso para comportamentos desafiadores. Na escola, enfrentava grandes dificuldades. Estava no 4º ano do ensino fundamental e havia reprovado em 2024. Muitas vezes não conseguia permanecer dentro da sala de aula. Sua alfabetização também era um grande ponto de atenção, porque ele não ficava na sala, não conseguia anotar tarefas, não tinha nenhum interesse por materiais escritos, muito menos por uma aula tradicional. Contudo, Samuel tinha grande interesse por atividades mecânicas e de montagem, especialmente com motores e sucata, mostrando atenção, criatividade e organização quando envolvido nessas atividades práticas. Participava também de um projeto de robótica fora do abrigo, por uma questão inicial, né, que conseguiu isso. E esse espaço se tornaria muito importante na valorização e expressão de suas habilidades. Chamei então de aproximação e vínculo essa próxima etapa que eu vou ler para vocês, porque foi muito difícil a minha aproximação com ele. Como a Gabi falou, naquele momento, o abrigo passava por uma reforma estrutural, gerando instabilidade, movimentação intensa, além das pessoas que moravam no abrigo, eram as pessoas que estavam trabalhando, era uma movimentação enorme, pessoas diferentes. Então, gerava, além da movimentação, uma falta grande de privacidade, fatores que impactavam diretamente no comportamento das crianças, especialmente aquelas mais vulneráveis, como Samuel. O início com ele não foi fácil, não foi simples. Ele se mostrava bastante reativo e mantinha-se próximo apenas das pessoas que ele já conhecia e já tinha algum vínculo. Deixa eu colocar, né?
Eu cheguei em fevereiro desse ano, agora eu vou comentar que não está escrito, tá? Mas é uma maneira que eu consegui me aproximar, especialmente dele, assim, porque as gurias estavam voltando de férias e eu fui junto com elas. Então, eles falaram para a coordenação, as gurias da Zelo, quando a gente está, as gurias da Zelo voltaram, trouxeram até uma vovozinha junto. Então, a vovozinha, no caso, sou eu. Então, mas mesmo assim, nem com a vovozinha eu consegui conquistar o Samuel na primeira, né? Foi necessário respeitar seu ritmo e permitir que a aproximação acontecesse de maneira gradual, no tempo em que ele pudesse suportar. Assim, nossos primeiros contatos ocorreram em espaços coletivos, no pátio, alguma sala compartilhada, onde a gente conversava algumas palavras, algumas frases curtas, mas ele logo se afastava. Nosso primeiro encontro verdadeiramente significativo aconteceu em uma quinta-feira, que eu vou, logo após o retorno do projeto de robótica. Ele participava da robótica, depois eu atendi, do qual então ele participava. Samuel passou correndo por mim, visivelmente abalado. Fui atrás dele. Ele foi direto para o quarto, onde ele dormia, se deitou na cama e com a voz bem trêmula pediu: pega um pano, uma água, um pano molhado, eu estou com febre. Ao me aproximar, percebi que ele realmente estava com febre alta. Pedi ajuda educadora, molhei o pano e o coloquei em sua testa. Nesse momento, ele segura minha mão com força, puxando meu braço sobre o peito, estava deitado, puxa assim, para ficar pertinho. E disse: fica aqui, eu estou com febre, eu estou com medo. Permaneci ao lado dele, sustentando aquele instante de fragilidade e desamparo, oferecendo segurança, silêncio e cuidado. Chamei a educadora para que pudéssemos aferir a temperatura. Ele estava com quase 40 graus de febre. Tentamos medicá-lo, que não foi fácil, pois ele resistia e não conseguia nem literalmente ficar sentado. O apoio que eu fiz foi de ajudá-lo a ficar sentado. Olhei novamente o pano, coloquei segurando a testa. Ele respirava de forma muito ofegante, repetindo em voz baixa: fica aqui, fica aqui. Respondi que ficaria com ele até que se acalmasse. Sentei-me ao lado da sua cama e permaneci ali em silêncio. Aos poucos, percebi que a sua mão, antes apertando a minha com força, foi relaxando, e sua respiração tornando-se mais tranquila. Quando senti que ele adormecia, levantei e pedi à educadora que continuasse observando, e fui até a sala da equipe técnica do abrigo para relatar o ocorrido, compartilhando minha preocupação e os cuidados que havíamos prestado a Samuel naquele momento. Quando retornei ao quarto, percebi que a febre havia voltado e que ele novamente não estava bem. Ao medirmos, aferimos a temperatura, o termômetro marcava quase 41 graus. Sugeri que fosse dado um banho morno. A educadora chamou a enfermeira e foram providenciar esse cuidado. Eu fiquei por ali. Quando Samuel saiu do banho, ainda batido, segurou novamente a minha mão e pediu que eu ficasse com ele. Sentei-me ao seu lado, acompanhando-o em silêncio, esperando que se acalmasse e que a febre diminuísse. E ele me pede: fica aqui até eu dormir. E eu respondi: fica até tu dormir. E assim foi. Fiquei com ele até que sua respiração se tornasse mais tranquila e o aperto da sua mão, antes firme, fosse relaxando aos poucos. Antes de sair do abrigo, comuniquei novamente a coordenação, a situação do Samuel e expressando a minha preocupação com ele. No dia seguinte, enviei uma mensagem perguntando como ele estava e a coordenadora me disse que ele havia ido ao pronto-socorro durante a noite, recebido medicação, e embora não tivesse ido à escola nesse dia, já apresentava uma melhora significativa. Esse episódio marcou profundamente o início do nosso vínculo. Naquele momento, mais do que o contato físico diante da febre, o que estava em jogo era a possibilidade de oferecer a Samuel uma experiência de presença contínua e confiável. Permanecer ao seu lado, sustentando sua fragilidade, foi simbolicamente um gesto de roubo, no sentido inicotiano de segurar e conter emocionalmente o outro, permitindo que o medo e o desamparo pudessem ser vividos de forma suportável. Abrindo parênteses, isso tudo aconteceu no meio de gritos, crianças chorando, crianças gritando, educadora chamando atenção, né? Esse é o ambiente, né, que eu não escrevi aqui, mas é isso.
porta batendo, quero água, não tem água, água não tem, e é assim. Samuel parecia, naquele instante, experimentar algo que talvez lhe faltara por muito tempo. Alguém que permanecesse, que não se afastasse diante de sua vulnerabilidade. O corpo que antes tremia, a mão que apertava com força e o pedido insistente, fica aqui, traduzia uma necessidade profunda de amparo. E foi nesse gesto simples de estar presente e permanecer que começou a se desenhar o espaço de confiança que sustentaria todo o processo posterior. Após esse episódio, as sessões passaram a respeitar o ritmo emocional de Samuel. Ele podia chegar ansioso, irritado ou mais tranquilo e conduzia-nos o trabalho a partir do seu estado emocional do momento. Atividades preferidas incluíam pintura, onde expressava afeto pelas educadoras, e construções com sucata, que exigiam concentração e atenção. Quando não conseguia concluir uma tarefa, ele poderia viver aqui também a frustração e trabalhar a tolerância. A alfabetização, que também foi muito importante, surgiu de uma forma funcional e espontânea. Ao manipular um motorzinho, motor, que ele gostava muito dessa parte elétrica, ele precisava colar uma parte na outra. Então, ele começou a procurar todos os tipos de cola que tinha na sala. E nós tínhamos vários tipos de cola da escola. Ele leu todos os rótulos das colas disponíveis, começando a ler e interpretar as instruções. Ele leu para que servia, para que era usado, quanto tempo tinha que estar segurando, né? Os cuidados que tinha que ter ao manusear cada cola. E a partir desse interesse prático, passou a escrever pequenas histórias e produzir desenhos, consolidando sua experiência de aprendizagem conectada aos seus interesses e à sua capacidade de simbolização. Ao longo do acompanhamento, Samuel apresentou manifestações que evidenciavam a profundidade de suas vivências traumáticas. Em diferentes momentos, fazia falas e encenações que revelavam o quanto sofrera violência física e sexual. Suas atitudes demonstravam tanto a repetição de experiências precoces, quanto a dificuldade de simbolização dessas vivências. Outro aspecto recorrente era o comportamento de evasão do abrigo. Samuel frequentemente encontrava maneiras de sair do abrigo e sempre localizava sua mãe. Mesmo quando o endereço dela não era conhecido pela instituição, ele era encontrado. Nessas situações, a coordenação do abrigo acionava os órgãos competentes e a mãe era localizada e trazia de volta. Essa busca incessante pela mãe parecia traduzir uma necessidade de reencontro com uma figura de referência, ainda que essa presença fosse marcada pela ausência e pelo abuso. Essa busca incessante pela mãe parecia também traduzir uma necessidade profunda de reencontro com a figura materna, que, segundo Winnicott, representa a base primordial da experiência de continuidade e de existência do bebê. Mesmo que para nós essa mãe não se apresentasse como uma presença suficientemente boa, para Samuel ela permanecia sendo sua referência de vínculo primário. Essa idealização e insistência no retorno à mãe são frequentes em crianças acolhidas, que mesmo diante de experiências de negligência e ruptura, continuam buscando na figura materna traços primeiros de pertencimento e identidade. Samuel também se envolvia em situações de roubo e em comportamentos de risco, como subir em telhados ou manusear objetos perigosos, por exemplo, uma serra elétrica durante a reforma da instituição. Esses episódios, que à primeira vista podiam parecer apenas atos de desobediência, puderam ser compreendidos à luz da tendência antissocial descrita por Winnicott, como uma forma de comunicação e de pedido de ajuda. Ao se colocar em risco ou transgredir as regras, Samuel parecia buscar a presença de um ambiente capaz de contê-lo, testando a confiabilidade do outro e a consistência dos limites oferecidos. Nesses momentos, o comportamento desorganizado expressava menos uma intenção de desafiar e mais um apelo por sustentação, um chamado por um ambiente que pudesse sobreviver a seus ataques e, assim, reafirmar sua possibilidade de existir. Com o tempo, Samuel demonstrou avanços muito significativos. O vínculo estabelecido permitiu que ele se sentisse seguro para explorar novas formas de aprendizagem, construindo significado a partir de suas experiências e do brincar. As duas fotos que vocês estão vendo ali foi no momento do encerramento do trabalho,
porque ele foi transferido para outra instituição e nós conseguimos fazer esse encerramento no fórum mesmo. Não para atual. Antes do fechamento, ele já foi transferido para uma outra instituição, no mês de maio. Né? Então, isso aqui deve ter acontecido julho, por essas duas fotos. Foi muito emocionante esse momento para mim, porque ele estava escrevendo um livro que a gente começou a construir. Vocês imaginam que o conteúdo não é um conto de fadas, né? O conteúdo era briga, morte, fuga, serra elétrica. Mas esse livro eu levei para ele, porque era dele, não é meu, estava incompleto. E ele pode continuar construindo esse livro, escrevendo. E uma cartinha que eu escrevi. Gente, isso é ele lendo a cartinha. Ele leu de uma maneira assim, silenciosa, numa concentração. Eu não estava em mim naquele momento. Assim. As gurias registraram e continuaram, porque eu não conseguia. Realmente me pegou muita surpresa, muita emoção. Ele termina de ler, levanta e me dá esse abraço, espontaneamente. Então, eu aprendi com ele que respeitar o espaço, o ritmo e o tempo, reconhecendo que cada momento, seja de desamparo, de dor, de sofrimento, ou descoberta de suas capacidades, precisa ser sustentado com atenção e presença. Com Samuel ficou claro que o ambiente é fundamental para oferecer essa segurança e suporte, e que precisamos estar, verdadeiramente estar, como presença confiável, especialmente nesses contextos, então, de acolhimento. E uma coisa que eu não escrevi aqui, porque eu pensei o quanto que a aprendizagem é possível, né? Totalmente fora dos padrões, digamos assim, tradicionais escolares. E ele lendo essa cartinha, gente, não tem coração que aguentou naquele momento de ouvir isso. Nenhuma vez ele escreveu comigo, nenhuma vez ele escreveu bem mais a mais a lá, nada disso, né? E leu toda a cartinha. Ele levanta e me dá um abraço. É isso. Gabriela, por favor. Me passa. Bom, vamos lá. Vou falar do caso da Yara. No nosso trabalho, as crianças não são apresentadas a partir do não, do que não fazem, do que não conquistaram, da falta, da falha, do que não chegaram a certo na construção da família ou da sociedade. Quando perguntamos o que sim fazem, muitas vezes o cuidador tem dificuldade de encontrar as palavras. No caso da Yara, de 11 anos, o sim, o que ela era, o que a define, eram seus múltiplos sítios. 4 no total. Eles são retardo do desenvolvimento fisiológico normal, desnutrição proteico-calórica grave não especificada, sintomas físicos, aumentar os fatores psicológicos e paralisia cerebral. No relato de quem a cuida, a Yara não se é apresentada como uma criança que não fala nem se comunica, quase não come e não brinca de nada. No abrigo, ela era muitas vezes tratada como um objeto, movimentada de um lado para o outro, e seus sentimentos, desejos e intenções eram constantemente ignorados. O nosso trabalho começa a partir de tentar entender quem é aquela criança. Precisamos observar até os mínimos detalhes, movimentos, intenções, tensões e distensões corporais, preferências, desejos. Precisamos estar disponíveis a acolher o que a criança precisa trazer, contornar, nomear. Precisamos encontrar com a criança qual pode ser o nosso ponto de encontro, nosso canal de comunicação. Com cada criança, a relação se estabelece de uma forma. Com a Yara, foi a partir do corpo. Especificamente, da disponibilidade do nosso corpo para ser amassado, dominado, manuseado de um lado do outro, assim como é feito o corpo dela constantemente. Nossos corpos, primeiro, precisaram aguentar ser o corpo dominado pelo dela. Precisávamos sentir o que ela sente na sua própria pele, para a partir daí poder acessar a uma comunicação mais profunda. Nesses momentos, de forma muito natural, na dinâmica de Gabriela e eu, íamos nos reversando, quando se esgotava a nossa disponibilidade. Sem uma única palavra.
tinha uma única palavra. Cada uma sentia a aura que a outra precisava intervir. Seja para minimizar as intervenções da Yara sobre o corpo da outra, seja para trocar de lugar. Yara mora no abrigo há 7 longos anos. Antes de ser retirada da sua família, ela morava com sua mãe, portadora de desses e comitiva, e sua avó. Ambas, uma vida de múltipla vulnerabilidade social, sendo acolhidas em algumas oportunidades em abrigos por serem vítimas de violência doméstica. Ela foi retirada por negligência, já que sofria de epilepsia e ambas tinham dificuldade em administrar as medicações. Na época, ela se alimentava por sonda e não caminhava. Ao ser uma criança que vivenciou diversas negligências na pequena infância e que vive há muitos anos dentro de um frio e pouco afetivo acolhimento institucional, Yara pouco conhece o toque como fonte de afeto, cuidado e proteção. Devido à sua aparência física e à constante saliva que sai da sua boca, a maioria das vezes o toque vem em forma de limpeza fria, rápida e inesperada. No acolhimento de alguns bebês e crianças pequenas, tiram um encantamento de quem os cuida, por serem bonitos, fofos, ou pelas próprias características de ser bebê, coisas que não aconteciam com Yara. Portanto, poucas vezes se observou um olhar com afeto e cuidado com ela. O seu corpo, que era interpretado como objeto colocado de lá para cá, ignorado nas suas expressões e desejos, precisou primeiramente transmitir tudo isso para nós, para só muito tempo depois poder acessar a outros tipos de encontros. Nesse período foi fundamental a gente resistir a seus contatos físicos mais profundos, a sua saliva escorrendo em nós, a poder olhar de perto nos seus olhos, a oferecer esse espaço e essa possibilidade sistematicamente toda semana. Aos poucos, os interesses pelo ambiente foram surgindo. Os objetos, os materiais, tudo sendo explorado como um bebê, a partir de todos os seus sentidos. Usava movimentos delicados para observar calmamente os objetos. Depois, experimentava pela boca e muitas vezes sentia o cheiro. Assim também descobriu sua imagem no espelho e o reflexo de si mesma nos diferentes materiais. Parecia que no nosso espaço, a Yara ia surgindo como sujeito, desde as experiências mais primitivas de exploração do corpo, do espaço, dos encontros e desencontros corporais, até se permitir ser tocado com afeto, o que aparecia anestesiá-la imediatamente, entrando num estado de sonolência e relaxamento. Essas experiências nos mobilizavam muito, porque no processo elas nos indicavam em qual parte do corpo queria ser acariciada. E imediatamente entrava em um estado de sonolência, relaxando todo o corpo. Muitas vezes acompanhávamos esse momento de toque com um cantarolado, bem calmo e baixinho, como se estivéssemos mandando um neném. O tempo foi passando, e a partir do espaço de confiança que fomos construindo, novos interesses surgiram. Achou a boneca. No início, ela tirava muito medo, e ela apontava, mas não se aproximava. Com o tempo, nossa capacidade de entendimento, nossa comunicação e vínculo foi permitindo novas possibilidades. De forma muito tímida, ela foi se aproximando da boneca, em um esboço de cuidado começou a aparecer, um brincar de faz-de-conta, mesmo que só por alguns minutos. Aos poucos, a boneca, que antes tirava medo, passou a receber cuidados. Uma coberta ao redor do corpo, colo próximo, um atendimento médico. Nas sessões, uma Yara muito além da sua deficiência ou limitações começou a surgir. E as possibilidades de comunicação, de brincar, de se relacionar, de sentir e se fizeram presentes. Hoje, Yara consegue expressar o seu desejo de ser atendida. Reivindica seu espaço de atendimento e nele ela floresce. A maioria das vezes, inicia a sessão com demandas mais corporais, mas elas não são de descarga motora, de dominar o corpo do outro, senão que muitas vezes são um convite ao lúdico a partir do corpo. Lembro de antigamente, muitas vezes, no início dos atendimentos, sentir uma confusão profunda sobre o que será que a Yara quer fazer comigo. Hoje percebo suas intenções nas brincadeiras corporais como convites lúdicos na interação. Nosso olhar para a Yara é de muita beleza, de um profundo afeto, de uma disponibilidade e conexão que vamos construindo ao longo desses anos. Ela tem passado a maior parte de sua vida dentro de uma instituição. E tudo indica,
um desinvestimento em crianças como essa, onde a projeção está mais centrada na continuidade da instituição do que na possibilidade de uma família. E por isso que nosso atendimento são momentos únicos para o novo registro de relação, de toque, de cuidado, de disponibilidade, vínculo e possibilidades. Juntas conseguimos encontrar o sujeito pulsante que existe dentro da Yara, que nada tem a ver com os números de CIT. Bom, indo para o final, vou tentar recolher. Essa vivência como terapeutas, né, revelou-se uma experiência profundamente transformadora. O encontro com cada criança, com sua história singular de cultura, de reconstrução, foi ao mesmo tempo um exercício de escuta e de humanidade. A clínica, neste contexto, se apresentou como um espaço vivo, mais do que um dispositivo técnico, uma presença que acolhe e sustenta. Em cada gesto, olhar e silêncio compartilhado, foi se constituindo uma aprendizagem que ultrapassa o campo do saber profissional e alcança o território do humano. É de estar no outro, acompanhando o difícil de trabalho de retomar o fio da própria existência. Essa experiência reafirma a necessidade de uma clínica ampliada, capaz de acolher a complexidade das trajetórias das crianças em situação de acolhimento e de sustentar o trabalho em rede como parte essencial do cuidado. Ser terapeuta aqui é também reconhecer-se um elo entre as histórias, como alguém que ajuda a reconstruir sentidos onde houve perda e interrupção. É neste horizonte que se escreve a ideia de tutores de resiliência, proposta por Cyrulnik, aqueles que, com sua presença sensível e estável, ajudam o outro a reencontrar confiança no mundo e em si mesmo. Fortalecer essa rede de tutores dentro e fora da instituição é apostar na possibilidade de que cada criança possa um dia não apenas sobreviver à dor, mas reinventar a própria vida. Isso foi ontem, né? A gente já tinha escrito tudo isso e no atendimento da Esther, uma menina de 12 anos, nós queríamos fazer umas camisetas que representassem o nosso trabalho no abrigo, e ela deu a ideia dessa imagem, com as mãos e acolhem o coração com flores, e nós perguntamos para ela o que isso significava, e ela disse que as mãos representam segurança e cuidado, que o coração representa o amor e o carinho, e que as flores são um florescer de uma nova vida. Eu acho que traduz tudo que a gente apresentou e um pouco do vídeo que a gente quer passar a continuação. Só falta o vídeo. Não, mas Cuidado desse lado, cuidado deles. Llévame tus brazos, llévame ese Cristo. No me molestes nunca, mi fragilidad. Sal de tu piso, y sale la tierra. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alegra. Yo seré el abrazo que te alegra.
Cuidado dos olhos, cuidado de ficar, abre os caminhos, ama as palavras, não maltrates mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Muito obrigada. Muito obrigada. Dizer, né, depois dessa apresentação tão incrível, né? Esse trabalho de vocês, que junto com vocês eu me emociono cada vez que eu espero que tenha despertado isso também em quem compartilhou. Mas eu acho que vocês trazem, não é, a possibilidade de poder levar, expandir todo esse conhecimento dos inícios, levar para espaços em que parece que nada vai poder acontecer, que não tem nenhuma modificação, né? Quanta esperança esse olhar de vocês levam, não é? Enquanto nos ensina também de uma aposta nesses inícios e se oferecer dessa forma, né? Dessa forma viva, com o corpo, então o trabalho da Manuelita, com essa menina, imagina uma menina com paralisia cerebral, quem é que vai olhar e imaginar que uma criança dessas pode ser um ser humano? Quantos anos ela tinha? 9. Não, eu tenho 11. Não, 11 anos um objeto. E como essa oferta, né, da Manuelita de corpo inteiro, né, começando como se fosse o bebê, cada uma delas, né, cada uma de vocês traz, enfim, essa condição de poder transformar essas crianças em seres humanos, né? O caso que a Ari trouxe, né, foi, acho que, um dos primeiros que elas me compartilharam, e era um caso que foi descrito, enfim, ele estava sendo, como é que eles iam se livrar daquela criança? Que ele era um delinquente. Então, vai dizer assim, não tinha absolutamente nada a ser feito. Então, bom, eu sou muito obrigada, né, por compartilhar algo tão potente, né, um trabalho tão potente. E que quanto mais a gente conhece esses inícios, por vários vezes, mais pode se oferecer, não é, um olhar especializado. Muito obrigada. Então, agora, queria abrir comentários para quem quer compartilhar, enfim. Bom, sem palavras, eu acho que já emocionada também, porque eu quero agradecer a vocês, eu achei que foi um exemplo muito, muito que vai ficar na memória de todos nós aqui, porque eu acho que realmente é uma experiência, eu fiquei pensando em tantas coisas. Primeiro, de vocês estarem as três, né? Porque eu acho que é algo que necessita de vários olhares para sustentar. Eu imaginei vocês entrando nesse local, assim, se despindo de tudo, porque tem que estar só de olhos para quem está ali esperando vocês, né? Então, e fiquei pensando quanta teoria também é importante para nos dar sustentação, para entender, né, esses inícios, como a Ivanovska está falando, né, onde tudo começou e onde é que aquilo se quebrou, onde é que a continuidade se perdeu, né, e esse olhar esperançoso assim, que vocês passaram. Então, achei que estou falando mais para parabenizar mesmo vocês e perguntar um pouco de como que vocês se concluem um trabalho desse, que a impressão que eu tenho
que vai ser uma dor, assim, quando a gente tem que concluir isso aí. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês suportam esse tipo de limite, né? E então, eu queria, assim, só para ouvir vocês um pouco mais, né? Que número, assim, de crianças que vocês, como é que vocês dividem esse trabalho, assim, só para ouvir um pouco mais vocês e agradecer muito, assim, ter podido ter essa experiência. É generoso de vocês poderem nos mostrar tudo isso, assim, tá? Então, era isso. Bom, sobre o abrigo em si, hoje a gente está devendo 8, né? 8 no total. Mas a questão do fim é muito difícil para nós. O outro abrigo que a gente estava, nós tínhamos 5 crianças que atendíamos que foram literalmente tiradas de nós. A sensação que nos arrancaram, né, alguém e a gente não pode dar continuidade, porque alguns amigos não aceitam que alguém de fora esteja ali atendendo as crianças. Não é uma coisa tão simples entrar dentro do instituição de acolhimento. Pode parecer que qualquer instituição adoraria trazer alguém que não vai cobrar pelo serviço, mas não é verdade, porque na verdade foi um olhar de fora para muita coisa que eu fico muito exposta aqui, né? As instituições acontecem muitas coisas. Nós, em vários momentos, tivemos que fechar muitos olhos e olhar para as crianças para poder permanecer nesse espaço. Então, também tem uma resistência ali de suportar muitas questões institucionais. Teve uma menina que a gente conseguiu fazer essa continuidade, por um tempo a gente foi nesse outro abrigo que ela foi, e depois ela, por sorte nossa, acabou voltando para essa instituição. Então, nós reencontramos com ela. Mas a nossa sensação de fechamento, não sei para te ligar, mas para mim ela não é uma possibilidade. A gente fica numa ilusão de que se alguém volta para sua família, a gente possa continuar fazendo esse acompanhamento, e se ele vai para uma família adotiva, que a gente possa fazer esse acompanhamento para uma família adotiva, porque nos parece que isso, ontem, fazendo um atendimento, nesses 3 anos de instituição, a gente sente que nós temos uma grande ferramenta para o nosso trabalho, que é a continuidade. Então, muita gente entrou, muita gente saiu, o lugar mudou, mas nós estamos lá. Isso, para eles, tem um valor imenso, assim, de estrutura, né, muito. Então, é bem difícil, né, de romper, assim, na continuidade. Então, a gente vai até que pode. Se a criança sai para adoção, a gente faz todo o encerramento. Uma das fotos que vocês viram, uma menina com porta-retrato, porque ela nos pediu que ela queria levar a gente no porta-retrato, nós fizemos uma foto, ela levou para sua nova família, né, no porta-retrato com a gente. Então, eu ia complementar que a Eva nos diz muito isso, assim, né? Que é um trabalho diferente porque ele nos compromete. A gente não pode sair do nada. Né? E a gente pensa muito nisso quando a gente vai pensar nas pessoas que, porque o financiador, o financiador, é máquinas, pessoas. Só que não dá, não pode ser qualquer pessoa. Né? Tem que ser alguém que sustente. Mas eu acho que, paradoxalmente, o fato da gente, quando a gente se compromete, não significa que a gente está preso ali. Eu mesmo agora, né, vou sair por um tempo. Mas acho que se comprometer significa, e a gente vai costurando isso com a supervisão também, se comprometer a dar se a gente tiver que encerrar, que seja um encerramento feito de outra forma, diferente da vivência que eles têm, que não é de encerramento de nada. As pessoas mentem o tempo inteiro, que vão embora, que vão de férias, e ninguém fala nada para eles. Então, por isso que quando eles saíram, a gente foi atrás da juíza e disse, a gente precisa fazer uma despedida deles. E isso foi muito forte, aqueles momentos de despedida, porque representou para eles algo que eles nunca viram. Como assim alguém quer se despedir? Como assim? E aí a gente fez fotos e tal, né? Imprimimos algumas fotos, levamos uma caixinha, e aí eles puderam revisitar essas fotos da história deles. Vocês viram que as fotos são uma coisa que a gente preserva muito, porque para eles tem uma importância muito grande, o registro da história deles, né? Então, eu acho que é isso. A gente não está presa eternamente, a gente pode sair, mas assim, quando a gente se compromete de que a gente não vai poder sair de qualquer jeito, muda tudo. E eles percebem isso. Né? Comigo é um pouco assim, diferente a quantidade de crianças que eu atendo, porque também é um atendimento individualizado, né? Que é diferente do que eles têm no abrigo. Agora as crianças já estão com vários individuais no atendimento, né? Mas a gente entendeu que não seria importante ter esse momento individual e não coletivo no atendimento.
psicopedagógica. Então, atualmente eu tenho 4 horas na Rodrigo, eu atendo 4 crianças. Mas não é bem assim também, né? Porque assim, a gente chega e a gente está atendendo mesmo. A gente está cuidando desde a chegada até, né? Mas eu acho que é isso, em relação ao ensinamento, eu acho que as crianças que a gente teve até agora, e para mim isso é um presente muito grande, eu dei muito a Manu, que foi quem fez o convite, e devo, e já agradeci, mas agora agradeço publicamente, porque é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, e agora eu estou fazendo algo que eu nunca tinha feito. A vovozinha nunca tinha trabalhado comigo. E eu tenho aprendido, assim, algo, nossa, realmente sem palavras a possibilidade que eu tenho de aprender e valorizar, assim, cada uma das coisas que a gente tem, que a gente é, sabe, da nossa bolha, assim. Isso é algo que desorganiza a gente, mas mobiliza de uma maneira, assim, que é difícil a gente colocar em palavras, né? E essas adaptações, né, por exemplo, vai atrás, vai fala com a juíza, negocia, organiza o fechamento, que daí é uma despedida. Eu lembro muito de uma das meninas dizendo para nós, dói aqui dentro dói. E nós 3 doendo com a dor, mas ela simbolizando que ela não ia mais nos ver, né? E a gente não disse isso, não vamos mais nos ver, mas por enquanto não. A gente foi colocando a importância de, naquele momento, a gente poder se despedir. E ver ele simbolizando isso também. Assim, claro que a gente se preocupa, né? Eu vi ela ali na foto, pensando, mas são situações que, enquanto a gente está ali, a gente está sustentando. E olha que interessante que eu te falou antes, né? A gente começou em dias separados. As 2 não, mas eu delas. E agora a gente está tudo no mesmo dia. Porque realmente, eu acho que não é à toa que eu estou indo que a gente está no mesmo dia. Porque não é fácil isso, sabe? Que quando tem raízes, né? Acho que vocês estão ficando raízes. Então, quando se tem raízes, é algo que aconteceu, que existiu. Então, se aconteceu, se teve início, pode ter fim. Então, essa ideia, né, de que vocês são transitórios, esse olhar que vocês oferecem para cada uma dessas crianças e para a própria instituição, porque tudo isso está acontecendo e a instituição continua aos pedaços, né, para lá e para cá, cheia de rompimentos o tempo todo. Mas cada hora, esse olhar que vocês oferecem para essas crianças, que os tornam, que é inaugural, e que os tornam humanos, isso é para sempre. Isso que é a potência, né, e o valor desse trabalho. Mais alguém quer falar? Além do lugar, presta o corpo, presta a alma, presta tudo. É o holding, é o handling, é tudo ali, a constituição aparecendo, né? E no último caso da Manu, ela literalmente ela deu o corpo para aquela menina, porque ela não tinha corpo, não tinha pele, não tinha limitação nenhuma, ela derramava saliva, ela nem sequer estilizou a fase oral. Ela não tinha corpo. A imagem corporal dela se constituiu ali no colo de vocês. Então, olha a potência desse trabalho. Fantástica, né? Não, isso é uma loucura. É uma loucura muito. É uma loucura. Tu pensa que aquela criança, ela tinha 13 anos, ela não tinha corpo. Ela não tinha, ela derramava pela boca, ela não tinha uma boca. Né? E ela tinha convulsão. Olha que interessante, talvez convulsão fosse a única coisa, a única maneira que ela tinha para poder estar viva, porque ela não tinha um corpo. Ela precisava ficar agarrada em vocês. E para tu ver, desse investimento que se tem numa criança dessas que não tem corpo ou resistência, ela nunca foi desligada da família em todos os 7, 8 anos que ele está na instituição, porque a família ainda disse que algum dia poderia querer recuperar. E agora ficou muito claro que a projeção dessa avó e dessa mãe, que não tem condições de cuidar, que as duas estão institucionalizadas no centro de idosos, sem recursos, enfim,
é que ela, com 18 anos, vai para lá se juntar com eles. Então, o destino que se projeta para essa criança é uma vida de instituição e só. E agora, nesse nosso abrigo, parece uma luz de esperança, tipo, mas por que todo... Porque isso, institucionalmente, cada instituição vai fazendo um caos e pega o nosso... mas esse criança poderia ser adoção, né? Então, agora, recente, começou a pensar em que, peraí, se o futuro dela é uma outra instituição, vamos dar a chance, vamos botar na fibra. Ela ainda existe na fibra adoção. Ela não tem nem esse direito. E elas perguntaram para nós, ontem elas perguntaram, a equipe técnica, qual era a nossa visão. Elas queriam que a gente confirmasse que ela pode ser adotada. E na hora a gente disse, para nós ela é uma criança incrível. Ela vai ser adotada. Mas elas queriam muito saber, né, o que a gente pensava sobre isso. Então, assim, né, o que aconteceu esses anos todos? Nada com ela, porque ela já estava, né, ela já tinha realmente desistido dela. A impressão que eu tenho é que ela nasceu ali com vocês. E deixa eu contar uma coisa que eu achei interessante, que vem da formação, né, de pessoas que são da área da física, da psicomotricidade, da teoria, enfim. E tem esse olhar fragmentado para o corpo, um pedaço, né, de ser treinado. Tinha uma fisioterapeuta na outra instituição que a gente falou para ela, fulano, por que tu não atende a Yara? E ela assim, não, é que tinha uma época que ela tinha uma instabilidade motora, que a gente trabalhou, mas agora chega a minha vez, não tem mais nada que você fazer. Tipo, pra mim tá dando alta, eu não tenho mais o que fazer. Olhamos e ficamos com ódio desse ser humano gigantesco, como não tem nada para oferecer para a Yara, né? Mas é esse olhar que, através da formação, te traz de pensar quanta coisa ainda tinha Yara para surgir ali, que quem não tem uma formação mais mecânica, como eu também já tive, não consegue olhar para isso. Não sabe o que fazer com uma criança que não vai falar, que não tem o brincar, que uma mobilidade ali mais rígida, mas não tem muito o que fazer. Então, essa fala desse especialista é muito desse. Mais alguém gostaria de dizer? Acho que não precisa. Pessoal de casa, eu acho. Eu queria saber quantos abrigos, quantos espaços residenciais vocês atendem e qual o número de crianças por semana vocês têm esse número. Bom, só tem um corpo para outro. Essa é uma coisa importante, a gente sai acabada, assim, ó, se arrastando. Tinha uma época que a gente mandava fotos da cervejinha no final do dia, né? Eu estou dizendo isso porque eu faço trabalho com espaços de acolhimento desde 2018 e realmente a sensação é estar acabada. E de lá para cá, a noção que eu tenho é, até hoje, toda semana eu vou desistir. Toda semana eu vou desistir. Então, eu queria saber, assim, como é que vocês conseguem mensurar a possibilidade até de replicabilidade. Esse é um sonho da IVA, né, de a gente possa espalhar. Não, porque eu acho que o que nos ajuda a permanecer é que nós, não sei qual é o seu caso, mas nós vamos entramos e saímos. A gente não é da instituição, a gente não atua como, né, como profissional da instituição. Inclusive no almoço, elas agora, né, porque antes não tinha esse convite, mas agora elas não vão escolher promocional. A gente sai para almoçar, porque a gente precisa. Então, assim, essa possibilidade de entrar e sair, de supervisionar, de estar aqui, de circular nos espaços, vai nos ajudando a ficar. E também a equipe. Eu acho que esse é um ponto, assim, né, que é fundamental, a gente estar junto, né? A gente supervisiona junto, a gente tem grandes equipes juntas. Então, isso é o que viabiliza, assim. Então, a gente põe uma e vai, assim, a gente tem, porque também tem uma outra coisa. O trabalho, mesmo que seja com as crianças, é o que a Ana falou, a gente é invadida, é convocada a olhar para todo mundo. Não tem saída, não tem saída. Então, não são 8 crianças e 4, é todo mundo. Né? Então, assim, eu não daria conta, né? E essa instituição que a gente trabalha em Canoas, né, a gente chegou na Policy, né, como a Gabi explicou no início, e isso a gente sente que a gente já falou, vai dizer, um dia inteiro e não sei se conseguimos mais do que isso, assim, realmente demanda muito. Assim.
Então, a gente atende mais ou menos 8 crianças, né? Eu e a Gabi, a 4, mas também esse novo abrigo tem novas crianças que não é do abrigo antigo. Então, é muito difícil, temos levado muito na nossa supervisão sobre essas novas crianças que chegam, né? Que tu chega e te pensa, eu também quero brincar com os brinquedos de você, eu também quero aquela salinha, eu também quero ser atendido, né? Até os adolescentes, mas por que eu não sou do selo? Por que eu não sou do grupo zero? Né? Isso é muito difícil, assim, né? Mas, enfim, nos faltam temas. Eu tenho só mais um complemento para perguntar para vocês. É porque vocês notam que existem poucas iniciativas que têm esse olhar para o acolhimento. Eu vejo, inclusive, eu sou da área das letras, eu vejo, inclusive, na formação dos professores, a gente fala de crianças em famílias, não crianças fora de família. Né? Então, realmente, eu louvo a iniciativa de ter esse olhar para uma criança que eu tenho a impressão que não existe. É que eu acho que a gente vive, assim, enquanto educação, né? Um paradigma do mundo perfeito, né? Do ponto de fadas, assim, né? Papai, mamãe e filhinhos, de preferência casal. E o mundo aqui é outro, né? Tudo é outro. E aqui, nesse trabalho, né? Tanto também sabe como é radical o negócio. Né? Não vem assim devagar, é radical, a gente vê que existem realidades que a gente nem imagina. É sem anestesia. É sem anestesia, exatamente, é assim radicalmente. Então, a gente poder olhar isso e ver, eu acho que é algo também que divulgar como esse momento aqui, assim, mostrar que existe possibilidade, que existe esperança, que eles aprendem, que eles desenvolvem. Olha esse caso aqui, por exemplo, da Yara, que cheguei em fevereiro desse ano, quando eu vi o trabalho aqui, eu cheguei a chorar vendo, porque eu não imaginava que era tanto assim, apesar delas já terem me falado, assim, então, realmente, é uma realidade muito diferente do que a gente vê. E eu digo assim, ó, que pena isso, porque as instituições, as escolas, a sociedade está perdendo em não apostar nesses espaços. Muito, muito, porque a gente vê que a gente entrega para meu pessoal vai uma vez por semana em cada espaço. A gente atende hoje 15, a gente já chegou a atender 25, a gente está atendendo 15. Elas vão uma semana, uma hora e meia por semana. E elas tiram tanta coisa daquelas crianças uma hora e meia, que eu fico pensando que se a gente se concentrasse, talvez a nossa usina estaria lá. Porque muito pouco a gente consegue fazer isso. Eu só queria agregar uma coisa que tu falou que as crianças estão invisíveis, né? Mas é que elas são resultado do sistema que não funciona, né? Elas são resultado de políticas públicas que não existem para as pessoas não vulnerabilizadas, né? De uma mãe solo que tem que cuidar desse filho, numa situação de violência, de mil vulnerabilidades, se não tem uma política pública que apoie, essa criança é arrancada dela. Nós temos várias crianças no abrigo, que uma criança está no abrigo, mais 3 bebês estão na casa com ela, daí não entende, aí se passam os meses, se passam os anos, né? Parece que ninguém está olhando para essa criança no sistema, nada está acontecendo, e ela vai ficando lá, atolada dentro do acolhimento, até que um dia alguém vai olhar esse filho e vai dizer, olha, essa criança poderia destituir, colocar numa fundação, né? Também essa invisibilidade da criança desse sistema inteiro que não funciona, ou que não quer funcionar, que ele fala de uma falha, assim, de política pública de proteção. Então, eu acho que agora chega a hora de encerrarmos, mas eu tenho certeza que o que vocês nos ofertaram foi dentro de cada um. Então, nós vamos levar, não é? Tem dúvida esse olhar, essa esperança, né? De que é possível ver nessas situações de tremenda vulnerabilidade social, que vocês não apresentaram a vulnerabilidade, vocês apresentaram as possibilidades, né? Que cada um carrega dentro de si as possibilidades, inúmeras possibilidades que tem, né? Que nós temos, não é, de promover, não é, esse olhar, né, para aqueles que têm menos, que estão necessitados, que eu acho que o nosso saber ele é tão amplo, é tão potente,
que não pode ficar só restrito a uma clínica. Eu acho que nós precisamos, não é, expandir e oferecer para a sociedade tudo que nós recebemos. E eu convido vocês a olhar nos trabalhos que estão aí atrás, inclusive a caixinha de miçangas com as pulseirinhas, que é feito pelas meninas. Então, muito obrigado, mais uma vez. Mas que legal. Tem olhar de profissão. O outro é complicado, né? Vamos conversar, tá? Pode deixar. É verdade. Vocês fazem parte deles.